Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a Yosef: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e disse-me: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei a essa terra a sua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruven e Shimeon. Meus ahim, aqui nós vamos entender a Torá trazendo um grande mistério, um mistério profético. Algo não para aqueles dias somente, mas para o futuro. Ele vê nos 2 filhos de Yosef. Yosef era o seu filho predileto, né? Ele vê naqueles 2 filhos de Yosef algo que vai se conectar com o momento escatológico. E ele fala para Yosef: Eu te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos. Veja bem, Yosef, ele era filho de Yaakov. Dele viria naturalmente, como seus irmãos, viria uma tribo, como a tribo de Yehudá, como a tribo de Levi. Mas Yosef, ele não leva o nome da tribo, mas os seus filhos. Então, Jacó, ele adota os 2 filhos de Yosef como se fossem seus próprios filhos. Quando vai haver no futuro a divisão da terra de Israel em tribos, Yosef não tem uma tribo, não tem um território. E sim, Manassés vai ter um território e Efraim vai ter um território. Então, os 2 filhos de Yosef vão ter territórios na terra de Israel, mas não Yosef. Então, a gente pode ver as coisas de duas perspectivas. Se a gente tiver um copo de água aqui, colocar ele bem na metade. Está bem na metade aqui. Percebe? Eu vou perguntar para vocês, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Ele está meio cheio de água, mas tem a outra metade que está vazio, né? Não é verdade? Eu também posso falar, ele está meio vazio, mas tem uma parte que tem água. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que sempre enxergar ele como meio cheio. Apesar que tenha a metade vazia. Mas a gente tem que dar prioridade ao que existe. A água existe. A não água, né? O vazio, ele não existe, ele é vazio. Então ele está meio cheio. Da mesma forma, quando a gente olha para Yosef e olha para os territórios em Eretz Israel, nós não vamos ver somente que Yosef não tem terra, mas a gente tem que ver que Yosef tem 2 partes de terra. Porque os filhos de Yosef são da semente de Yosef. Yosef tem 2 partes de terra, meus ahim. Ele não tem nenhuma terra, ele tem 2. E isso é característica do primogênito. O primogênito, ele herda uma porção dupla. Se tem uma herança, se tem 5 filhos, a terra vai ser dividida em 6. Porque o primogênito vai ficar com 2 partes e o resto vai ficar com uma parte. Da mesma forma, Yosef,
ele tipifica Mashiach. Nós estudamos pelas parashot anterior. A gente vê que um dos personagens que mais tipificam Yeshua, o Mashiach, é Yosef. É Yosef que está vestido com vestes egípcias, mas no fundo ele é o salvador do mundo, tanto dos filhos de Israel, como também das nações que foram comprar mantimentos. Yosef, ele recebe duas partes, e essas duas partes estão não com o seu nome, mas o nome dos seus filhos. E isso é maravilhoso. Outra coisa interessante nessa paraxá, que se relaciona aos filhos de Yosef, seria a questão do texto que diz: e eis que te farei frutificar e multiplicar. Frutificar, ele traz um entendimento de serviço. Uma fruta, dentro da fruta existem sementes. Essas sementes vão multiplicar, ou seja, você vai plantar aquelas sementes e de uma fruta só você pode, plantar várias árvores, porque dentro de uma fruta existem várias sementes. Mas além de dar a semente, a fruta, ela vai servir como alimento. Então, uma fruta, você se alimenta dela e ainda de quebra você tem as sementes que você pode plantar várias outras árvores que vão dar muitas outras frutas e que vão ter frutos e que vão ter muitas sementes e isso vai multiplicar. É esse entendimento da bênção sobre Yosef que Jacó está dando, que vem do eterno. Tudo isso Jacó não está fazendo por si mesmo, mas Jacó está cheio do Ruach HaKodesh e Deus está falando pela boca de Jacó e está declarando uma palavra sobre Yosef e sobre os seus filhos. E ele vai falar: te farei frutificar e multiplicar. Tendo esse entendimento de alimentar e multiplicar. E a segunda parte da brachá, ele disse: e tornar-te-ei uma multidão de povos. Aqui parece que tem uma contradição, mas na verdade não tem. O que é multidão de povos? Mas não existe um só povo escolhido. Como de uma tribo de Israel vai vir uma multidão de goi, de povos. A palavra hebraica diz: as brachot que vão vir sobre Menaché e sobre Efraim principalmente, elas vão ter uma conexão com as famílias da terra. Quando Hashem, ele chama Avraham Avinu e fala: Lech Lecha, vai para dentro de si, vai para onde eu te mandar. E ele fala assim, o Eterno fala a Avraham: e eu te multiplicarei grandemente. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E serão em ti benditas todas as famílias da terra. Aqui está o segredo, meus achim. O que liga Efraim com essa multidão de nações é o cumprimento da profecia que o Eterno, da brachá, que o Eterno deu para Avraham Avinu, que ele vai falar que vai abençoar suas gerações, de geração em geração, as suas tribos, um só povo, Israel, várias tribos, mas também vai conectar com famílias das nações, ou seja, as famílias vão ser incorporadas numa aliança que Deus fez com Avraham. Veja bem, o texto não diz: e serão benditas as nações em ti. Não. Por quê? Porque existe uma só nação, que é Israel.
mas as famílias das nações, elas virão. Não vão vir nações. Deus não vai eleger novas nações, como muitos acreditam. Agora que veio Yeshua, né, Israel deixou de ser uma nação escolhida, agora nós somos o Israel espiritual. Isso é a pior mentira que tem, meus achim. Israel nunca deixa de ser uma nação, mas as famílias da terra que queiram reconhecer o Eterno como o único Deus, por meio de Yeshua HaMashiach, aquelas famílias se incorporarão na oliveira verdadeira. E não as nações vão ser também escolhidas. E se todos são escolhidos, então ninguém é escolhido. Entende? Se todos são primogênitos, então não tem primogênito, porque todos são primogênitos. Se todas as nações são escolhidas, então Israel deixa de ser uma nação escolhida. E isso vai contra a própria Torá, que diz que eu farei uma aliança eterna, perpétua. Baruch Hashem. Então aqui nós vamos ver que o Eterno, ele traz uma brahá especial. Baruch Hashem. Efraim. O próprio nome Efraim quer dizer frutificar. Porque Shlomo errou, e errou seu filho também, Roboão. E ele perdeu 10 tribos. Por causa do amor que Deus teve e das suas promessas que foram lançadas a Davi, Roboão continua como um rei, mas somente da tribo de Yehuda. Se incorpora a ele Shimeon e Benjamim e também Levi. O resto das tribos, elas ficam sob a regência de Jeroboão I, que é da tribo de Efraim. Agora nós vamos começar a encaixar esse grande quebra-cabeça. Então, Efraim, a multidão de povos, a gente pode entender que seria a maioria das tribos de Israel. Mas também a gente pode entender, uma vez que Israel, ou seja, as 10 tribos, foram para Galut, foram para o exílio, na terra da Assíria, e lá a Torá diz que eles se misturam com aqueles povos. Se misturam com aqueles povos. E elas, de uma certa forma, se perdem, ou perdem a sua identidade. Mas ele não perde a sua identidade indo para Galut. Eles já perdem a sua identidade na terra de Israel. Então Yosef e Levi não têm nome na herança. E no lugar de Yosef, nós vamos ter Efraim. E no lugar de Levi, nós vamos ter Manassés. E nós vamos ter 12 tribos. Baruch Hashem. E a mãe de Efraim e de Manassés, ela não é judia. Ela se torna judia depois. Ao casar com Yosef. Yosef não ia casar com uma mulher idólatra. Mas ele faz a conversão da sua mulher. Explica sobre o único Deus. E por isso que nós vamos ver que tanto Efraim como Manassés são exemplos de bons Yehudim, de bons judeus ou de bons israelitas. Quando nós abençoamos nossos filhos, nós falamos assim,
né? Que o Eterno te faça como Efraim e Manassés. Por quê? A tradição judaica diz que eles, quando receberam a brachá de Yaakov cruzou as suas mãos e abençoou com a sua mão direita a Efraim, com sua mão esquerda a Manassés. Dessa forma, Manassés ele não se sentiu diminuído. Diferentemente com Esav e Yaakov, que quando ele perde a bênção para Yaakov, ele quer matar o irmão. Mas Manassés não. Existia uma harmonia entre os irmãos. E a tradição judaica diz que eles se amavam e um queriam dar a honra para o outro. E assim que deve ser os filhos de Israel. Por isso que nós abençoamos nossos filhos, para que eles sejam como esses dois irmãos, que se amam. E Yeshua fala, que maior amor que um pode dar para o outro, quando um amigo se oferece, né, para morrer no lugar do outro. Sua mãe não era da linhagem de Avraham Avinu, mas foi incorporada. E os filhos dela nasceram como exemplos de filhos de Israel. E Israel adota essas duas pessoas. A tradição judaica diz que Manassés, ele era o intérprete entre Yosef, que falava egípcio, falava com Manassés, e Manassés falava em hebraico com os irmãos. Manassés já era um homem. Efraim também já era um homem. Mas eles recebem essa brachá. Baruch Hashem, os gentios, eles são incorporados na aliança. E eles desfrutam das mesmas promessas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E Yosef chega e tenta tirar as mãos de Yaakov. E ele fala, não é assim, meu pai. Porque esse aqui é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre Manassés, sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou. E ele disse, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei também, ele será um povo. E também ele será grande, Manassés. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Uma multidão de nações. Manassés será uma nação grande. Mas Efraim vai ser uma multidão de nações. Uma profecia que está sendo jogada sobre Efraim. E assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés, depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará retornar à terra de vossos pais. Assim Yaakov abençoou naquele dia, Deus te faça como Efraim e Manassés. É interessante que Yaakov, ele fala sobre Efraim que será uma multidão de nações. E isso é um mistério. Como eu comentei, se fala, tem a conexão com as famílias da terra, como a bênção que veio sobre Avraham Avinu. Mas um pouquinho antes disso, lá no versículo, no Passuque 8, diz assim, e viu Israel os filhos de Yosef e disse, quem são esses? Olha só que coisa estranha, meus amigos. Yaakov, como foi dito, ele já estava no Egito há 17 anos. Será que Yaakov nunca tinha visto os filhos de Yosef? Nesses 17 anos, Yaakov viu os filhos de Yosef logo no primeiro dia, quando ele viu o próprio Yosef. Por que Israel diz,
quem são esses? Será que fazia tempo que ele não via? Será que ele estava cego e não estava conseguindo enxergar? Não, meus irmãos. Ele fala quem são esses, porque é uma pergunta retórica. Ou seja, é uma pergunta que exige uma resposta. Como um bom judeu, toda vez que você vai responder, você faz uma pergunta. Né? Quem são esses? Então ele fala assim, quem são esses? Eu vou dizer quem são esses. Vocês entendem o espírito da coisa? Quem são esses? Eu vou dizer quem são esses. E ele declara, eles serão uma bênção para as nações. Efraim será uma bênção para as nações. É uma expressão profética. Refere-se a uma expressão que Am Israel fará no final dos tempos, relacionando com o que simboliza Manassés. Quem são esses? Vamos pegar lá em Yeshayahu 60:8-2, diz assim: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas em suas janelas? Está falando sobre gentios que estão voando como nuvens para Israel. Certamente as ilhas me aguardarão. Quando a Torá fala ilhas, eles não tinham na época, e a Torá ela fala com uma linguagem que o homem contemporâneo entenda. Eles não sabiam naquele momento que existia um continente americano. Então, quando eles entravam nos navios e entravam no mar alto e via lá longe uma terra, uma ilha, né? Para eles aquilo lá era o final do mundo. Mal sabia que existia todo um continente americano do outro lado. Mas nós sabemos que até na época de Shlomo, depois, muitos alcançaram aqui, trouxeram madeira. Mas isso é uma outra história. Então, quando a Torá diz, as ilhas me aguardarão, está falando sobre os gentios que moram no final do mundo. As ilhas por quê? Porque precisa passar por um grande mar, um grande oceano para se alcançar esses lugares. Então, Yeshayahu diz, quem são esses? É a mesma expressão que Jacó fala. Quem são esses? Quando Jacó olha para eles, ele vê o futuro, como profeta que era. Ele vê os gentios voltando juntamente com as tribos de Israel. Efraim, como eu falei anteriormente, ele é a tribo onde o rei Jeroboão vai dominar sobre as outras. Então, ele é o ícone das 10 tribos que se perderam na Galut. E é interessante que juntamente com essas 10 tribos que foram para Galut, quando o Eterno chama de volta, não chama somente as 10 tribos perdidas, mas junto com ela vem a multidão de nações, meus amigos. Baruch Hashem. A multidão de nações, que na verdade não são nações, mas são famílias das nações. E agora o quebra-cabeça começa a se encaixar. E esse texto vai estar falando sobre um tempo escatológico, um tempo no final dos tempos, o nosso tempo. Nós somos a profecia, meus achim. Nós somos a profecia. O povo de Israel olha para nós e fala, quem são esses? Quem são esses? Eles olham para nós e olham o quê? E vê o quê? Nações? Brasileiros?
mas eles não veem o que está por trás, o nosso sangue, que foi misturado, um sangue judeu que foi misturado com as nações, e que agora o Eterno está chamando para techuvá, e nós estamos voltando. Quem são esses? Quem são esses? Jacob fala. E Yeshayahu fala a mesma coisa. Quem são esses que vêm voando? Meus irmãos, nós vamos para Israel de avião. Nós vamos de avião. Yeshayahu está vendo as nações voando como as nuvens. Certamente as ilhas me aguardarão. Aguardarão a quem? Ao Eterno. E os primeiros, os navios de Tarsis, para trazer os teus filhos de longe. Então não vai vir só de avião, mas vai vir de navio também. E eles estão vindo de longe, das ilhas longínquas. O Brasil, ele pode ser encarado, toda a América, por aqueles Yehudim daquela época, como a ilha distante. E o Eterno fala, eu te colocarei, mesmo que vocês estiverem nos confins do mundo, eu trarei vocês de lá. O profeta Yeshayahu diz. Mesmo que vocês estiverem lá no confim do mundo, e nós estamos bem perto do confim do mundo aqui, finalzinho da América, em relação a Israel, é o lugar mais longe, meus irmãos. Nós estamos nos lugares mais longínquos, mas o Eterno, mesmo assim, não tem espaço, não tem tempo para o Eterno, porque Ele está nos chamando, Baruch Hashem, e nós ouvimos a sua voz, e nós estamos nas nuvens, e nós estamos nos navios, e nós estamos voltando. Talvez não estejamos em Israel, talvez não estejamos no meio do caminho, mas espiritualmente nós já estamos na terra de Israel. Os nossos pés espirituais estão pisando em solo sagrado, porque nós estamos cumprindo o Shabat, nós estamos cumprindo as festas bíblicas, nós estamos ensinando os nossos filhos. Eles estão sendo criados na Torá, desde a mais tenra idade. Nós estamos espiritualmente em solo sagrado. E os judeus olham para nós, aqueles que não se misturaram, e olham para nós e falam, quem são esses? A mesma pergunta que Jacob fala, quem são esses? Baruch Hashem. E o texto diz, certamente as ilhas me aguardarão, e os navios de Tarsis para trazer os seus filhos de longe. Está falando em filhos, nós somos filhos. Baruch Hashem. Yeshua nos proporciona a entrada na aliança. Nós podemos ter sangue Anusim, sangue de Yehudi. E também nós podemos não ter esse sangue. Podemos ser famílias, mas estamos juntos com Israel, cumprindo com esse grande propósito. E com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E os filhos dos estrangeiros edificarão seus muros, e os seus reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações. E conduzidos com ela os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão, sim, essas nações serão de todos assoladas. Aqui está falando num contexto escatológico, está falando num contexto de milênio nessa terra, porque nós vamos passar o milênio nessa terra, e as nações irão reconhecer que existe um só Deus, não vai ter mais nenhum tipo de religião nesse mundo, Yeshua vai estar de carne e osso aqui, em Jerusalém, nós teremos o nosso corpo ressurreto,
e as nações estarão reconhecendo um único Deus e o seu Mashiach. Como diz, e naquele dia o seu nome será um. Ele será um e o seu nome será um. Porque todos reconhecerão um único Deus. E quem são esses? Quem são esses? Isaías 49 também vai dizer, 49, 17 a 22. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos. Está falando sobre Israel. Está falando que no final dos tempos, Israel vai ouvir os filhos da orfandade. O que é a orfandade? Aquele que não tem pai. Os seus filhos que são órfãos. Mas se são seus filhos, eles não são órfãos. Não é? Órfão é aquele que não tem pai nem mãe. Parece uma contradição? Não. É porque você não reconhece ele como filhos. Mas são seus filhos. São os filhos da sua orfandade. Deus reconhece a nossa filiação. Mas infelizmente Israel ainda não reconhece. Israel ainda não reconhece. E o texto diz: e até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim esse lugar. Aparta-te de mim para que eu possa habitar nele. Isso aqui é profético. Os anusim estão indo para a terra de Israel e está falando: olha, eu estou habitando aqui, me dá um espaço. Me dá um espaço para eu frutificar. Me dá um espaço para que eu possa multiplicar. E Israel olha para eles e fala: quem me gerou esses? Está no texto, meus achim. E dirás no seu coração: quem me gerou esses? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrei em cativeiro e me retirei dele. Quem, pois, me criou esses? Israel olha para nós e fala: quem são esses? Cumprindo o Shabat, comendo kasherut, shomer Shabat. Israel olha e fala: que filhos são esses? Eu nunca vi isso. Quem são esses? Manassé e Efraim. E ela fala: eu estava em cativeiro. E saí do cativeiro, entrei de novo no cativeiro. Nessa época não tinha esses filhos. Agora eles estão aparecendo. Por quê? Final dos tempos. As 10 tribos estão voltando. E junto com as 10 tribos está vindo as nações, as famílias das nações. Nós não sabemos aqui. Alguns sabem da sua família. Eu tenho, da parte do meu pai e da minha mãe, eu tenho descendência judaica. Rocha Ezequiel também tem. Alguns não sabem se tem, mas estão aqui. E nós não somos melhor do que ninguém. Porque Deus está trazendo os anusim e juntamente com ele está vindo as famílias. Se tem ou não tem, não importa, está aqui, está cumprindo. Baruch Hashem. Tornam um povo só. Eis que eu fui deixada sozinha. Onde estavam esses? Porque Deus levantará a sua mão diante das nações, e como uma bandeira, os seus filhos virão, os reis colocarão nos seus ombros, e trarão os meus filhos para a terra. E não somente é uma terra física, não é somente a Eretz Israel, mas é uma terra de techuvá, meus irmãos. Quantos estão fazendo techuvá? Quantos estão abandonando a idolatria? Quantos estão abandonando o erro? Muitos receberam a salvação por meio de Yeshua HaMashiach, mas agora eles estão abrindo os seus olhos e vivendo: eu não posso viver numa mentira.
Eu não posso viver numa enganação. Agora eu estou entendendo o que é a Torá. Agora que eu estou entendendo o que é o Mashiach. E eu não posso viver nisso. E eu tenho que viver a Torá. Então eu estou retornando juntamente com os Anusim para quem? Para a terra de Israel. Terra de Israel você não pode guardar um dia santo. Você não pode trocar o Shabat por um outro dia. Você não pode trocar uma festa judaica por uma outra festa que veio na cabeça de um padre da Idade Média. Para você entrar na terra de Israel, você tem que cumprir Torá, tem que cumprir Shabat, tem que cumprir Kashrut. Isso é santidade. E levantarei a minha mão para os gentios ante os povos. Levantarei a minha bandeira, então trarão seus filhos nos braços e as tuas filhas serão levantadas sobre os ombros. Baruch Hashem, meus ahim. Jacob pergunta, quem são esses? Eu vou dizer quem são esses. São as 10 tribos que estão voltando. Quem são esses? Eu vou dizer quem são esses. São as famílias dos povos que foram tocadas e agora estão com um só corpo através de Yeshua HaMashiach. São incorporadas numa aliança que Deus fez com Avraham, Yitzhak e Yaakov. Baruch Hashem, quem são esses? São aqueles que estão frutificando e multiplicando como Efraim. Baruch Hashem. Tratado de Megillah 29a diz, e é ensinado uma baraita, Rabi Shimon ben Yochai, diz, venha e veja como o povo judeu é amado diante do santo, bendito seja ele. Como em todos os lugares onde eles foram exilados, a presença divina foi com eles. Eles foram exilados para o Egito e a presença divina foi com eles, como está escrito, revelei-me a casa do teu pai quando estava no Egito. 1 Shmuel 2:27. E eles foram exilados para a Babilônia e a presença divina foi com eles, como está declarado. Por sua causa enviei a Babilônia, Isaías 43:14. Da mesma forma, quando no futuro forem resgatados, a presença divina estará com eles, como se afirma, então o Senhor vosso Deus voltará com o vosso cativeiro, Deuteronômio 33, e não afirmará, ele trará de volta, ou seja, fará com que o povo judeu volte, mas o texto diz, mas antes diz, ele voltará, ele quem? O santo bendito seja ele, voltará e retornará, porque ele está juntamente com os Bnei Israel, ele retornará junto com eles e dentre dos vários dos exilados. Então, meus ahim, nós estamos sendo abençoados com a presença divina. Baruch Hashem, estamos voltando, cumprindo uma grande profecia que o Eterno deu a Yaakov, quando estava abençoando os filhos de Yosef. Quem são esses? Eu vou dizer quem são esses. São os meus filhos retornando da galuta. Dê uma olhada uns para os outros. Vocês estão vendo a profecia se cumprindo. Quem são esses? Vocês são. Nós somos aquilo que o Eterno está resgatando. Em nós está se cumprindo a profecia. Quem são esses? Os filhos de Israel, as 10 tribos perdidas e as famílias que estão sendo incorporadas. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Nós somos escolhidos. Porque tem muitos Bnei Israel que são chamados. Você é filho de Israel. Em você se cumpre as profecias. Volta para a Torá, faça a techuvá, faça o tikkun. Mas não, eles querem ficar na galuta. Estão bem? Muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que aceitam. Chamado, todos somos chamados. O Eterno quer a sua casa cheia. O templo é dito. Em Isaías 56 diz, porque a minha casa será a casa chamada de oração para todos os povos. Quem quiser, venha e beba da água. Baruch Hashem, Ezahim. Mas não são todos que querem. Nós queremos. Nós negamos a nós mesmos para tomar o madeiro e seguir a Mashiach. Nós negamos muitas coisas do mundo, as coisas más do mundo, para servir a Torá. Aos olhos do mundo nós somos malucos, loucos. Mas nós sabemos, Baruch Hashem, que aquele que prometeu é fiel e verdadeiro e não nos abandonará. Não tem nos abandonado agora e não nos abandonará na nossa morte. E no último dia ouviremos a sua voz e ressuscitaremos. Baruch Hashem, Ezahim. Quem são esses? Se orgulhe disso, meus irmãos. Um orgulho santo. É difícil, mas nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. E eu vou fechar essa mensagem com o texto de Isaías 56, que vai falar sobre esses que receberão o nome acima do nome de filhos e filhas. A partir do versículo 4 diz, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam o meu sábado e escolhem aquilo que eu me agrado e abraçam a minha aliança, também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que nome dos filhos e das filhas. Um nome eterno darei a cada um desses, que nunca se apagará. Olha a promessa para eu e para você. Um nome que jamais se apagará. A gente pode não ser reconhecido. Quem são esses? Quem me gerou esses? Mas o Eterno reconhece, eu vou te dar um nome eterno. Não importa o que os homens falam, não importa o que os homens veem, não importa o que o olhar humano pode reconhecer. Mas eu te conheci e eu sei o teu coração. Baruch Hashem. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Eterno para o servirem, para o amarem o nome do Eterno e para serem seus servos, todos os que guardam o Shabat, todos os que guardam as minhas mitzvot, que se submetem à minha vontade, que andam segundo a minha palavra, todos aqueles que celebram a que eu amo, o texto diz, não profanando. O que é a questão de profanar? Profanar é quando você tem alguma coisa sagrada e você torna ela banal. É quando nós guardamos o Shabat e buscamos fazer conforme a Torá nos ensina. Nós estamos santificando o Shabat. Mas se a gente fizer diferente, nós estamos profanando algo que é sagrado. Aqueles que não profanam são aqueles que têm o cuidado, que têm o zelo de fazer o seu melhor para o Eterno. Apesar da nossa imperfeição, apesar da nossa limitação, da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância, nós estamos fazendo o tudo nosso, o melhor. Porque o Eterno não quer outra coisa senão o melhor. E às vezes o nosso melhor não é suficiente, mas é o nosso melhor.
E o Eterno conhece o teu coração e o meu coração. E sabe que você está se dedicando no que é possível, no que é melhor. Hoje a gente faz dessa forma, mas amanhã a gente vai fazer melhor. Baruch Hashem, hoje a gente tem um certo entendimento, amanhã a gente vai ter um outro entendimento. E cada dia a gente vai crescer no conhecimento e no entendimento. Conhecereis ao Eterno. Baruch Hashem, meus ahim. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Eterno para o servirem e para o amarem, e o nome do Eterno, e para serem seus servos, todos aqueles que guardam o Shabat, não profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Meus ahim, quando a gente começa a cumprir Torá e Mitzvot, muitas vezes no começo é difícil, mas aquilo se torna prazeroso demais. A gente não quer deixar nunca de cumprir Shabat. A gente nunca quer deixar de cumprir as leis do Eterno. Porque isso nos dá satisfação de alma. E sem isso a gente morre de tristeza se a gente não cumprir as mitzvot, se a gente não andar nos caminhos do Eterno. No começo a gente nega a si mesmo para andar nos caminhos. E depois que a gente experimenta esse caminho maravilhoso, a gente não quer sair mais dele. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na casa. Baruch Hashem. É tão maravilhoso estarmos aqui, cumprindo o Shabat o dia inteiro, diante de Deus e na presença de todos vocês. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Deus escuta a nossa oração. Deus escuta a nossa oração. Deus escuta o nosso clamor. E Deus tem nos preparado. Baruch Hashem. Deus tem nos separado. Deus tem nos abençoado. E nós estamos vendo bênção atrás de bênção. Dificuldade sim. Porque o inimigo sempre se levanta quando a gente está no caminho certo, para tentar nos derrubar. Mas persevera nos caminhos do Eterno. Porque a sua família será abençoada, seus filhos serão abençoados, você será ricamente abençoado, você se alegrará na presença de Deus, e os seus sacrifícios serão aceitos. Baruch Hashem. Não faltará perdão para você quando você errar. Não faltará socorro quando você estiver num apuro e você clamar ao Deus de Israel. Fala, Senhor, o teu filho clama, estende a tua mão, me tira dessa situação. E o Eterno estenderá a sua mão e tirará. Baruch Hashem, sendo da sua vontade. Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Deus da promessa. Nós cantamos aqui. De onde há de vir o meu socorro? O meu socorro vem do Eterno Deus que fez os céus e a terra. Aquele que fez os céus, a terra. Aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas. É esse que vai te livrar. Não é o homem, não é o médico. Não é o remédio, não é a força do seu braço. Mas é o Criador que fez todas as coisas. E que isso para ele não é nada. Porque eu ouvirei os seus clamores, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim, diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ou seja, as 10 tribos que estão dispersas. Vão vir todos? Não, vão vir aqueles que aceitarem. As 10 tribos vão vir. Congrega os dispersos de Israel, das 10 tribos, e ainda juntarei outros. Além das 10 tribos, Yeshayahu diz, e ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram. Baruch Hashem. Juntarei as famílias das nações, juntamente com os Anossim, retornando para o Eterno. Baruch Hashem.
está se cumprindo agora. Os Yehudim estão perguntando: quem são esses? Quem me gerou esses? E está se cumprindo. E eles se juntarão, como em Ezequiel 37, Israel como um cajado, e Yehudá com outro cajado. E eles se juntarão os dois, se tornarão um só na mão do Mashiach, Yeshua. E nunca mais serão dois reinos. E junto com Efraim está as nações, está as famílias, junto, todos em um só. Baruch Hashem. Agradecemos a Deus por essa grande promessa. E que nós estamos vendo isso. Vamos trabalhar de acordo para que se cumpra cada vez mais rápido essas profecias. Porque elas vão cumprir. A gente trabalhando ou não, elas vão se cumprir. Mas Deus convoca eu e convoca você para trazer a luz da Torá nesse Brasilzão que está cheio de anocim. Rocha, essa sinagoga vai ficar grande. Não vai ter lugar mais. Porque muitos vão escutar. Vão vir. E vamos trabalhar para isso. O judaísmo messiânico é o movimento que mais cresce no Brasil. Mas precisa de gente séria, como o Rocha Ezequiel, como muitos outros Roshim aqui no Brasil, que ensinam a Torá para os Anosim e para as famílias. Muitas vezes pode parecer duro, mas ele defende a Torá. Se a gente não for defender a Torá, meus ahim, então é melhor ir para a igreja. Mas aqui, nas nossas sinagogas, nós temos que manter um padrão, um critério da Torá, gente. Diferente do mundo. Porque assim, aqui vai brilhar e vai trazer pessoas que querem cumprir isso.